decidi abrir uma loja física e esse é o espaço que estarei utilizando, que é a garagem daqui de casa. A missão do dia de hoje é garantir que todas as paredes estão 100% retas, tanto na vertical quanto na horizontal. Então eu já preparei uma massa de cimento e já fui ali para a parede utilizando a régua e o nível para garantir que a parte de baixo da parede também esteja alinhada com a parte de cima. Então aqui você precisa ter um pouco mais de cuidado para garantir que o nível está perfeitamente alinhado. Então eu fiz esses dois guias aí na parede, que é o que vai guiar quando eu for fazer o reboco final. E aí eu fiz isso tanto nessa parede quanto nessa parede lateral. E aí eu tô tentando fazer o mais fino possível, né, garantindo que a parede ainda fique reta. Então eu passo primeiro uma massa na parede, e aí eu passo a régua utilizando o nível para garantir que está de fato alinhado. Esse procedimento eu preciso fazer em todas as paredes para garantir que elas estejam 100% retas. E aí eu utilizo essa régua de pedreiro junto com o nível, partindo desde a base, né, desde o chão, indo até o teto, para ver o quanto que eu preciso ajustar no reboco. E aí com todas essas mestras alinhadas, né, todas essas guias, no caso eu deixo ela secando para eu fazer o reboco em outro dia. E aí com essa massa que sobrou, eu vou fazendo como se fosse um chapisco, porque algumas partes dessa parede vão precisar de um reboco um pouco mais grosso. E aí eu vou conferindo algumas vezes, né, utilizando a régua e o nível, para garantir que toda a parede está certinha e está totalmente alinhada. A distância entre essas guias é menor que a régua, porque eu vou utilizar a régua para remover o excesso de cimento na hora que eu for fazer o acabamento final. E esse cimento que está no chão, eu já estou utilizando ele na parede, desde que não ultrapasse a altura das guias. E eu já aproveitei aquele cantinho ali, que já estava um pouco seco, para alinhar junto com a guia, como se fosse mais ou menos uma guia um pouco mais grossa, já encostada na parede. Na sequência eu já recolhi todo o cimento que estava no chão para reutilizar ao máximo, e esse foi o resultado desse 13º dia de obra. Nos próximos vídeos eu continuarei trazendo a evolução da obra. Obrigado por assistir.